Nós agradecemos, Senhor meu Deus, porque estamos unidos em Seu nome. Nós agradecemos a espiritualidade que nos envolve neste momento e dom os seus fluidos, suas inspirações, o seu contato. Eu especialmente agradeço e solicito a presença do mentor Erasmo Gurgel, que ele possa realizar este trabalho. Eu, apenas médium, me coloco à disposição de servir a Deus, de servir ao amado Mestre Jesus nesta noite de luz. E que tudo transcorra com paz e harmonia, Pai. Que as palavras sejam bem encaminhadas aos corações dos meus irmãos e que possamos trabalhar ativamente com o Mestre Jesus todos os dias. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a parábola do bom samaritano. E nós iniciamos então com o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos que vão de 25 a 37. Um intérprete da lei, tentando pôr Jesus em prova, se aproximou dele e perguntou: Mestre, como posso herdar a vida eterna? O que farei para herdá-la? E Jesus disse: o que está escrito na lei, como a interpreta? Então ele disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e entendimento, e também amará o seu próximo, como a si mesmo. Jesus disse: faça isso e viverá. Mas, tentando justificar o que disse, este intérprete questionou Jesus: Mestre, mas como posso herdá-la? Quem é o meu próximo? Jesus então contou a parábola dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, mas ele foi surpreendido por salteadores que o roubaram e causaram muitos ferimentos, deixando-o semi-morto. Descia pelo mesmo local um sacerdote. Vendo, passou de longe. Semelhantemente, um levita passava pelo local, vendo, passou de longe. Mas um samaritano compadeceu-se dele. Se aproximou do homem que estava caído, tratou dos seus ferimentos com azeite e vinho, colocou o homem sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, deu 2 denários para o dono da hospedaria e disse: cuida deste homem. Se gastar algo a mais, quando eu retornar, te indenizarei. Então Jesus pergunta para o intérprete da lei: qual destes 3 te parece ser o próximo daquele homem? E o intérprete da lei disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus informa: vai e procede do mesmo modo. Para nós, a parábola do bom samaritano está diretamente relacionada com os atos da caridade. Para aprendermos melhor sobre esta parábola, nós vamos utilizar o livro As Parábolas, de José de Souza e Almeida. Este escritor faz lembrar quem são estes 3 personagens, dizendo que o sacerdote é como um líder religioso. Poderia para nós representar um padre, um pastor, ou mesmo qualquer um que está numa posição de liderança religiosa, mas que tem a religião apenas no aspecto exterior. O levita, ele era um auxiliar do culto religioso no templo, mas ele tinha conhecimentos sobre as leis divinas. Já o samaritano é um habitante da Samaria. Nós vamos lembrar também através deste escritor, e isso também está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, que judeus e samaritanos,
eles eram inimigos, eles tinham aversão. Os judeus, eles consideravam os samaritanos como um povo herético, por isso eles eram desprezados, eles eram perseguidos. Os judeus, para não passarem pela Samaria, quando precisavam viajar, davam uma volta enorme, exatamente para não passarem ali, naquele local. Já os samaritanos, eles construíram um templo próprio no Monte Garizim, porque não queriam ir para Jerusalém nas celebrações, nas festas religiosas. Então, eles eram tidos como inimigos. Mas Jesus utiliza exatamente um samaritano como modelo de caridade. Para que isso? Para deixar bem claro que o Pai não faz distinção entre as pessoas, não faz acepção entre as pessoas. E se o Pai nos vê como iguais, nós também devíamos nos tratar como iguais. Recentemente, eu estava na casa de uma paciente, e Erasmo me deixa clara essa imagem. E ela estava falando para mim de uma mulher que foi limpar a sua casa. E ela estava falando bem dessa mulher, que limpou bem, realizando adequadamente o seu trabalho. Mas ela deixou bem claro para mim, mas ela é pretinha. O meu pai é negro. Então, quando eu escutei aquilo, foi uma coisa estranha. Por que ela tinha que deixar claro a cor da mulher que fez a assistência em sua casa? Então isso é uma distinção. Não importa, não interessava na nossa conversa que ela descrevesse a cor daquela funcionária, porque o objetivo era dizer que ela realizou bem o seu trabalho. Muitas vezes nós também, sem percebermos, podemos fazer distinção entre os nossos irmãos. Ou através da cor, ou através da religião, ou através mesmo do local onde ela nasceu. Aquele é nordestino. Nós comumente ouvimos ou nos expressamos através de distinções. Então Jesus traz o samaritano, que era desprezado e perseguido, para mostrar que ele poderia ser o homem mais caridoso, muito mais do que aqueles líderes religiosos. Então, esta parábola para nós tem um contexto fundamental que está relacionado com a caridade despretensiosa, que é aquela que não visa retribuição alguma, é fazer o bem pelo bem. Porque você não deseja nada em troca. É como se você estivesse simplesmente cumprindo com a sua obrigação de ver o seu semelhante numa situação melhor, mais confortável. Não precisa de nenhum tipo de retribuição, de recompensa. A exemplo de Jesus, o nosso próximo é aquele que está mais perto de nós, pelo coração. Mas também pode ser esta pessoa que está ligada a nós através de fraternidade, de solidariedade, do amor. Mas principalmente é todo aquele que necessita de ajuda. E nós nunca iremos indagar o necessitado. Então quer dizer que eu só ajudo se isso ou só aquilo. Não importa. Todos que precisam de assistência devem ser auxiliados. Ser próximo é estar disponível para auxiliar, é ajudar todos que se coloquem diante de mim, independente das circunstâncias ou das posições. Mas nós também podemos utilizar outro livro, Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo, por Rodolfo Caligares. Este escritor nos lembra, então, que aquele intérprete da lei, ele era versado em religião, ele era doutor em teologia, ele sabia de cor todos os mandamentos da lei, mas ele sentia no íntimo da consciência que lhe faltava alguma coisa. Por isso que ele
disse, tentando pôr Jesus à prova, disse Lucas, mas no fundo ele tinha questões que precisava esclarecer. Jesus fala para ele que ele deve realizar isso. Faz isso e viverá. Então ele quer dizer, aplica todas as suas forças morais, intelectuais, todas as suas forças na prática do bem para si mesmo, no bem para os seus semelhantes, e alcançará a vida eterna. Desta maneira, Jesus propõe esta parábola para esclarecê-lo de quem seria o próximo, porque ele nem mesmo consegue compreender quem é o seu próximo. E Jesus explica para ele e para nós que para o próximo nós devemos ter todas as atenções. Este próximo, ele deve ser assistido nas suas aflições, ele deve ser socorrido nas suas necessidades, sem que em qualquer momento se indague da sua crença ou da sua nacionalidade. Nós devemos nos lembrar ainda que todos nós devemos seguir o que Jesus trazia. Então, ele utiliza, Lucas nos faz lembrar deste intérprete da lei, para que fique claro que muitos podem saber de cor os textos sagrados. Nós precisamos sim compreender estes textos, para que possamos estudar, refletir, compreender e nos basearmos neles para seguirmos nossa vida de forma retificada. Mas nós não podemos nos esquecer de que os nossos sentimentos devem ser aflorados. Ele conhecia os textos sagrados, mas precisava também reconhecer a prática do bem que foi revelada e exemplificada por Jesus. Nós precisamos nos conduzir através da lei de amor e de fraternidade. Então, a parábola do bom samaritano nos faz recordar desta necessidade social, a necessidade que nós temos de reconhecer o quanto nós já adquirimos da espiritualidade, da vida do bom Deus. Nós temos muito a agradecer e nós podemos ajudar tanto. É só olharmos ao redor. Nós precisamos estar dispostos ao auxílio, que certamente a espiritualidade colocará seres que necessitam de nós, e nós poderemos realizar estas tarefas. Mas nós também podemos utilizar o livro da Esperança de Emmanuel no capítulo 40, e ele afirma, Emmanuel, maravilhoso, afirma que Jesus traz para nós o exercício da caridade real. Eu achei muito pertinente este trecho, porque ele diz que no reduto doméstico nós encontramos muitos caídos. São pessoas que passam da fé para a desilusão. Ele ainda diz, tombam da fé para a desilusão. E que nós precisamos ajudar estas pessoas através da nossa compreensão, do nosso auxílio, sem perguntar ou exigir. E é com isso que nós trazemos a primeira reflexão da noite. Quantos de nós se preocupam com o seu próprio desenvolvimento? E nós falamos aqui que isso é imprescindível. Nós precisamos nos reformar, nós precisamos nos aperfeiçoar. Outras vezes, nós vamos ouvir, como eu estou dizendo agora, da necessidade caritativa, onde nós assistimos através de roupas que eu já solicitei aqui, através de alimentos que eu também solicitei, e fraldas, e tantos outros recursos de doação material e moral. Mas, quantos de nós percebem no seio doméstico pessoas que estão em frangalhos? Só eu? Muitos de nós. Nós devemos começar a caridade, nós devemos começar o evangelho, sempre no seio doméstico. A sociedade começa numa célula que é o lar.
Então nós precisamos estar muito atentos diante das pessoas, dos familiares ou dos amigos mais íntimos que nós temos também por parentes. Precisamos observá-los e ver até que ponto eles também precisam dos nossos atos de caridade. Sim, meus irmãos, vocês vão falar, ela está falando de caridade moral. Não, não estou não. Porque existem muitas pessoas que estão desempregadas e vocês vão falar, mas tem orgulho, não me pediu porque é orgulhoso. Sim, e nós não devemos esperar que as pessoas estendam a mão para pedir. Esta não é a verdadeira caridade. Se eu percebo que ele está enfrentando algum tipo de dificuldade, é meu familiar ou é o meu amigo, parceiro, eu sei que ele está enfrentando dificuldades. Eu não posso esperar que ele me peça. Não é esta caridade que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma caridade que já entrega o recurso, sem que a pessoa se sinta de alguma forma humilhada. Ela tem sempre que ter dignidade respeitada. Então nós precisamos assisti-lo nas necessidades materiais. Erasmo me faz lembrar de outra situação, e desta vez deve ser uma imagem do mentor, porque eu era muito pequenina e eu não tenho essa lembrança. Se os meus pais estiverem me assistindo, a minha mãe vai lembrar disso. E eu era muito pequenina, meu pai sofreu um acidente e ficou impossibilitado de trabalhar. E começou a ficar muito difícil a situação lá em casa. E eram as minhas avós que levavam mantimentos para nós. E nós passamos por aquela fase difícil. Eu não senti sofrimento nenhum, pequenina, bem pequenina, porque as minhas avós chegavam com as sacolinhas de mantimentos no lar. É disso que eu estou falando. São parentes que dão assistência uns aos outros. E Erasmo diz, a questão é tão complicada, Paula, que todas as pessoas que estão na rua, será que ninguém tem parente? Ninguém tem um familiar? As pessoas que estão jogadas na rua nunca tiveram amigos muito próximos? Por que chegaram nesta condição? E aí alguns de vocês já devem estar pensando, porque o problema ali não era só financeiro? Sim, nós estamos falando de caridade material e moral. Então assisti-lo, confortá-lo, sustentá-lo, impulsioná-lo, gerar fé, esperança, uma certa alegria. Isso tudo nós devemos fazer uns pelos outros. Se todas as pessoas tivessem todo este apoio e amparo, será que não seriam muito menores os números dessas pessoas que estão na rua? Nós precisamos acolher todos que estão ao nosso redor e nos preocuparmos com cada um deles, independente da sua idade, porque criança também tem muitos problemas. Nós precisamos nos preocupar com todos eles. Nós vamos mudar, o livro é Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, e ele informa que muitos, quando já têm conhecimento do seu dever, passam a se questionar, mas como eu devo proceder? Desejam instruções sobre a melhor maneira de agir. E Emmanuel informa que a resposta está dentro dos nossos corações. Mas normalmente os nossos corações também têm temor de responsabilidade, temor de decisão, temor até de serviço árduo. E ele informa que nós, que já alcançamos uma fé viva, que já temos conhecimento dos princípios eternos, nós precisamos nos entregar a Jesus, seguir o Mestre, com tudo que ele nos exemplificou, através de atos gloriosos, nós precisamos segui-lo. E aí Emmanuel finaliza, faz isso e viverá. Outro livro importante é Fonte Viva, também de Emmanuel. Ele diz para nós que o cristão sem atividade no bem é como uma triste figura que pesa na coletividade. Nós precisamos compreender e auxiliar uns aos outros. Nós devemos sempre nos lembrar que estamos reencarnados
para aprendermos e para auxiliarmos aqueles que estão ao nosso redor. Só assim poderemos nos edificar. É com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Qual seria a melhor maneira de trabalharmos como o bom samaritano? E nós vamos utilizar o livro Parábolas Terapêuticas de Alírio Cerqueira Filho. Ele informa que, para agir como bom samaritano, semelhante a ele, nós devemos trabalhar o nosso interior. Nós devemos primeiramente transformarmos o nosso interior e elevar consciencialmente a pessoa que nós somos. Só assim, primeiro trabalhando o meu interior, é que eu posso começar a ver as pessoas que precisam de mim e atuar. Mas ele pergunta: o que é ser um bom samaritano? Um bom samaritano é aquele que vai se esforçar para desenvolver a sua autoestima, o seu amor próprio e também a sua dignidade. Depois que ele faz isso consigo, ele consegue ajudar o outro a resgatar estes mesmos sentimentos. Ele deve ajudar a pessoa a se ajudar, para que ela consiga, desta forma, se responsabilizar por si mesmo o mais breve possível, porque senão ele não estará fazendo caridade, e sim assistencialismo, que leva a prejuízos espirituais a longo prazo. Então eu questiono, meus irmãos, na noite de hoje, refletindo nesta semana, porque hoje já é quinta-feira, então no decorrer desta semana, nós fomos semelhantes ao bom samaritano? Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você socorreu materialmente? Você se preocupou de olhar os seus guarda-roupas e separou uma peça quentinha para alguém que pode estar passando frio? Você se preocupou com aquela pessoa que perdeu o emprego e falou: mas nessa cesta básica tem tanto, eu vou dividir com ele. Você se lembrou de um sobrinho que está com uma cara de quem está vivenciando depressão, de repente ele está pensando em suicídio. Eu vou dar uma ligada para ele, eu vou saber se está tudo bem, eu vou conversar. Já sei, vocês leram o Evangelho para um idoso, para um enfermo, para uma criancinha que nunca ouviu falar de Jesus. Então sim, nós fomos semelhantes ao bom samaritano nesta semana. Eu espero, eu e a espiritualidade amiga, que possamos ser semelhantes ao bom samaritano todos os dias do ano e em todos os momentos da nossa vida. Que possamos pensar muito mais nos outros do que em nós. Que fiquemos cansados, atordoados e atormentados com a ideia de que alguém está passando necessidades e eu não posso auxiliar. Que eu perca o sono, porque não tenho condições de prestar assistência, mas que Deus possa iluminar os meus pensamentos, fornecendo forças morais e físicas e todo tipo de assistência necessária para que eu possa auxiliar aqueles que precisam de mim. E vocês também. Para que possamos finalizar, por favor, me acompanhe nesta prece. Amado Pai, que os bons espíritos enviem para nós imagens sobre as formas onde nós podemos ser úteis, as maneiras particulares e indispensáveis, Pai, onde eu possa atuar sendo útil aos meus semelhantes. Senhor, que as imagens do Mestre Jesus não saiam da minha mente, para que eu possa segui-lo no trabalho de fé, esperança, amor e paz, sendo útil, sendo serva, levando a Tua luz, meu Senhor, porque é só isso o que importa. Eu agradeço a espiritualidade, especialmente a Erasmo, por mais este trabalho de fé. Imensamente agradecida por esta noite. Graças a Deus, graças a Jesus.
que todos os meus irmãos recolham paz, esperança e luz. Gratidão a todos.